Dr. Nelson Brilhante, para que faça uso da tribuna. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a nova presidente e a mesa diretora em seu nome, os demais vereadores, cumprimentá-los, que é o Romildo, Ney, Antônio Carlos Rios, Valdecir, Fagner, Vinícius. E também, especialmente aí, os vereadores Miro, Ângela, Moacir Pascoal. Por quê? São os vereadores que atualmente têm mais nos apoiados em nossos requerimentos, nas demandas que a gente tem recebido aí da população. Então não são demandas exclusivamente nossas, essas que a gente tem apresentado, mas demandas da própria população aí, que tem também nos apoiados nesse trabalho que a gente iniciou. Os demais vereadores também a gente tem visto aí um apoio nas votações que têm acontecido aqui na Câmara. Eles têm apoiado também desta forma, mas o que a gente gostaria é que eles pudessem se envolver mais nessa causa que a gente está levantando aqui no município de Lucélia, para que o povo realmente possa se envolver, mas não só o povo, mas os nossos governantes e a Câmara Municipal, que faz parte também desta governança que a gente tem no município. Então nós queremos isso, o envolvimento real de todos. Então o que a gente quer não é uma cobrança da administração, não é jogar pedra na administração. O que a gente quer realmente é uma transparência nos atos da administração, que esse envolvimento da administração possa ser com a Câmara de Vereadores e também com a população, que ela possa demonstrar os atos que ele pratica, que a lei muitas vezes determina que tem que ser de uma forma, que ele, ao praticá-lo, comunique à população, ou, em alguns casos, venha consultar a população, que são as pessoas diretamente envolvidas no resultado dessas ações aí na nossa administração. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, seria isso. Então, não é jogar pedra em ninguém. O que a gente está fazendo aqui é realmente somar o trabalho de administração do nosso município, porque nós vivemos aqui. Gostaria também de um protesto, né, nobre presidente. No caso da Tribuna Livre, nós não temos os áudio ouvintes aí, né? Nós somos tolhidos desse direito. E um direito que eu acho que deveria ser repensado na Câmara. Por quê? Porque se os nossos representantes, que são vocês, têm direito e a população ouvi-los, quiçá a população quando vem aqui falar. Quando alguém da população vem aqui falar. Então deveria ser pensado uma mudança quanto à Tribuna Livre, para que a população pudesse realmente ouvir quem esteja aqui. A gente vai estudar, vai ver o que a lei permite, certo? Se possível, alterá-la, porque a Casa de Leis é justamente para isso. Certo, mas nós, o senhor sabe como advogado, que as leis vêm lá de cima e vai vindo, certo? Nós temos uma regra, certo? Uma regra a seguir. Vamos procurar saber, vamos nos informar melhor e, se for possível, nada esconder. Essa aqui é a casa do povo. Sim. Agradeço aí o recebimento desse pedido. A proposta hoje da conversa, desse discurso, seria o quê? Realmente discutir o transporte público coletivo no município. Que existe até uma legislação que trata sobre isso, que foi apresentada por alguns vereadores aqui. Ela regula esse transporte. Só que esse transporte, ele não apresenta, ou melhor, para quem necessita desse transporte, ele vai depender exclusivamente
da vontade do gestor público em fornecer ou não esse benefício ou esse serviço que a prefeitura poderia prestar. Então, para que não ocorra esse tipo de exclusão de alguns, ou por motivos políticos, ou por motivos de não gostar mesmo da pessoa, ou por diversos motivos que a gente pode elencar aqui, para que não aconteça isso, a gente acredita que deve haver uma regulamentação mais a fundo sobre esse tema, que não existe atualmente. Existe somente aquela lei que foi citada, onde trata inclusive de uma taxa para a cobrança dos valores referente a combustível somente, mais nada. Também, nesses transportes que estão sendo feitos atualmente, que por algumas informações, ou até por respostas do próprio prefeito, a gente verifica que há algo de irregular na forma como está sendo feito, essa lei ajudaria tanto as pessoas que necessitariam, como também o próprio prefeito em administrar aí esse tipo de serviço, porque ficaria regulado exatamente como teria que ser cumprido. A Casa de Lei que poderia fazer essa lei ou indicar essa lei, na verdade eles não estão proibidos de fazê-lo. Estão proibidos de fazê-lo, porque a legislação não permite esse tipo de iniciativa do Legislativo. Essa iniciativa teria que vir diretamente da Prefeitura. Ou seja, conforme também alguns vereadores falaram, que eles estavam fiscalizando, o prefeito se reuniu com algumas pessoas para não fazer mais o serviço, porque estava tendo alguns problemas aí, né? Estava tendo alguns problemas, ou estava sendo fiscalizado. Então, a forma de realização desse serviço, ou a atuação dessas pessoas, não seria para interromper ou tolir aí o direito desse transporte, mas sim ampliar o direito desse transporte. Porque nós não podemos esquecer, nós até como cidadãos, que o município, da forma como tem tratado o transporte coletivo, ele pode trazer diversos prejuízos à fazenda municipal. Porque um transporte desse que é feito da forma como se encontra atualmente, se houver um acidente, o município será o responsável exclusivo para fazer as reparações de danos para quem teve algum prejuízo decorrente daquele acidente. Os trabalhadores que hoje são da prefeitura, conduzem um veículo municipal, um bem municipal, eles têm direito às horas extras dele. Então, independente se a instituição que está fazendo uso daquele bem, está pagando algo para esse motorista, a responsabilidade da prefeitura permanece. Se esse trabalhador pleitear esse direito dele, a prefeitura vai ser obrigada a ressarci-lo. Então, dentre essas coisas e outras, que se a gente for caçar, vai encontrar, então há necessidade de que faça essa regulamentação. Então, como não houve a iniciativa do prefeito municipal em mandar esse projeto, ou elaborar esse projeto por sua equipe, então nós resolvemos dar o início através de um projeto de iniciativa popular. Então nós teremos que colher várias assinaturas para poder dar entrada nesse projeto aqui na Câmara Municipal. Estamos aguardando o fornecimento dos relatórios que devem ser preenchidos, que são as coletas das assinaturas, a ser fornecido pela Câmara, para iniciar esse trabalho. E gostaríamos que tivesse, sim, o envolvimento de todos os vereadores, porque é algo que a gente está brigando, não é para nós, é para a população. Tanto é
que quem terá direito a isso daqui, da forma como está sendo regulado, não são as pessoas individualmente, e sim as pessoas que fazem parte de alguma organização legalmente instituída dentro do município. Então, através dessa instituição, dessa organização, essas associações, ele vai poder fazer o requerimento da prestação desse serviço. Então, ele faz esse requerimento, onde também está sendo previsto o quê? Uma regulação da utilização, para que não só uma instituição consiga pegar. Então, se tem lá, você tem questões de desempate, ou quem já usou antes, quem não usou. Por quê? Porque o serviço, com certeza, não será tão abastado, né? Será escasso, como tem sido. A gente acredita ou sonha que com o passar do tempo aí, a Prefeitura Municipal possa, sim, fazer aquisição exclusiva de ônibus para essas atividades. Então, que possa ser empregado ônibus exclusivamente para essa finalidade. Então, que as instituições possam ter a certeza de que tem lá ônibus a ser utilizado quando tiver algum evento que eles têm que participar, ou igrejas, associações, parte esportiva. Então, se engloba todas essas organizações aí, estaria englobada aí com o direito de fazer esse pedido, ou a utilização desse serviço, tá? Então, também, nessa legislação foi previsto lá o recolhimento de taxa para a utilização do serviço, só que uma taxa irrisória, que seria para cobrir somente os custos do transporte público mesmo. Então, seria uma taxa pequena, que eu acho que toda associação, instituição aí teria condições de arcar com esses valores aí sem problema nenhum. Então, este é o projeto que a gente busca, que a gente conclama aí os vereadores primeiramente e a população em geral, os ouvintes aqui, que possam realmente nos ajudar aí a conseguir fazer a aprovação desse projeto, que eu acredito, projeto de iniciativa popular, eu acho que vai ser o primeiro aqui no município do Célia. Eu fiz uma consulta, não consegui encontrar outros, então esse daqui seria o primeiro que seria feito aqui no município do Célia. E a intenção desse projeto aqui seria um primeiro, já que se a administração não aceitar os conclamos aí da população, então virão outros projetos para regular outras situações, porque muitos deles são de exclusividade do prefeito municipal. Se ele não o faz, então, nesse caso, somente a população poderia fazê-lo. Então, eu acho que os cidadãos em geral devem se conscientizar disso e acharmos realmente os problemas que se tem, para que a gente possa ir regulando aí, fazendo regulações melhores, para que, além de regular o serviço, uma das coisas que esse projeto aqui a gente, reunidos, pensamos foi o quê? Um controle desse serviço, que é o que falta hoje, é o que eu vejo que falta na administração. Então, você realmente ter um controle do que está sendo prestado, dos custos que está tendo aquele serviço, porque tem algumas situações que está previsto lá a isenção das taxas. Então, você pode, a instituição, requerer o serviço para a prestação de serviços assistenciais. Por exemplo, ele vai utilizar-se daquele serviço e vai prestar um serviço assistencial dentro da comunidade municipal. Então, nesses casos, ele poderia ter algumas situações em que ele pode, inclusive, requerer a isenção total das taxas, onde o município arcaria com esses custos. Então, foi previsto várias coisas que poderia até se melhorar, se mais gente tivesse envolvido nisso. Mas isso foi o que a gente conseguiu montar aí. Acredito que, para um início de trabalho aí de regulação, eu acho que está de bom tamanho aí esse projeto. Então, o que eu queria era isso, o envolvimento das pessoas para que a gente pudesse realmente aprovar esse projeto.
Mais uma coisa, presidente, além desse tema, eu tinha colocado também sobre a saúde, bem breve. Sobre a saúde, nós tivemos essa semana passada uma audiência pública onde, por determinação legal, os gestores da administração pública municipal têm por obrigação informar ou esclarecer a população e autoridades sobre gastos efetuados na saúde pública de modo geral. Então, todos os órgãos da saúde pública. E o que a gente tem notado ou notou nesta reunião foi que os representantes encaminhados pelo prefeito municipal não prestaram contas, pelo menos eu me senti assim. Eu que estava presente não senti que foi prestado contas sobre aquele período, aquele quadrimestre. Por quê? Porque quem estava aqui não soube informar alguns temas, alguns custos, alguns gastos referente àquele quadrimestre com referência à saúde. Que a saúde é um dos pontos de calamidade pública quase aqui em Lucélia, se a gente for verificar. Porque a gente ouve constantemente, inclusive, a possibilidade de fechamento da Santa Casa local. Então, imaginem o município sem uma assistência médica como a Santa Casa. Então a gente ouve isso. Se vai ocorrer, é outra situação. Mas, como a gente a gente consegue enxergar aí várias, não digo irregularidades, mas vários pontos obscuros que acontecem na administração ou que não são demonstrados, que é uma das coisas que a gente quer, a transparência real do que está acontecendo. Então o que precisa é fazer novas reuniões com a população envolvida nisso, para que a gente possa fazer uma discussão mais a fundo do que tem acontecido na saúde do Lucélia. O porquê a gente está chegando a esse ponto. Ou ao ponto, como vários falam, de até se fechar algumas coisas da saúde. Que eu busco não acreditar que possa acontecer isso. Busco não acreditar. Então a gente precisava fazer esse envolvimento. A presidente, nessa reunião, ela propôs uma visita a alguns órgãos da saúde para que a gente possa reunir algumas informações reais do que está acontecendo. Ou principalmente o que a gente precisa, o que a gente realmente precisa, seria a demonstração exata dos gastos públicos envolvendo a saúde e das ações públicas envolvendo a saúde. Porque uma das coisas que foram discutidas aqui foram os atendimentos, que tem uma fila enorme de gente esperando exames e consultas. Porém, qual a providência adotada pela administração? Tudo bem, pode não ter recurso para fazer, mas qual a providência adotada pela administração com referência a isso? Então, o que os gestores fizeram? Onde eles foram tentar resolver esse problema? Ou simplesmente sentaram sobre aquele problema e estão até hoje? Então, isso não pode acontecer. Então, os recursos públicos têm que ser gastos de forma legal e real, onde a população possa ver esses resultados. Então, por pior que esteja as finanças públicas, por pior que esteja, a obrigação do gestor é mostrar onde está sendo gasto e quais os problemas que está tendo. Então não está se pagando tal coisa, por quê? Por quê? Então isso daí ele tem que demonstrar, tem que ser transparente. Então não adianta a gente vir aqui ouvir várias vezes falar em transparência, ou até o próprio prefeito fala várias vezes em transparência, mas essa transparência não é efetiva. Não acontece. Então essa transparência tem que ser efetiva no município.
E é essa a busca que nós estamos tentando aí. E precisamos de envolvimento de todos, que eu acho que todos moram aqui, todos têm a família aqui e precisam dos serviços públicos prestados pelo município. Todos, sem exceção. Então nós temos que nos unir e brigar por isso. Brigar por isso, se preciso for. Então não podemos abaixar a cabeça para nada que contrair a vontade do povo. Para nada. Vocês como representantes, mais do que tudo, sabem disso. Então não podemos abaixar a cabeça para a vontade do povo. Não podemos baixar a cabeça para a legalidade. Não podemos baixar a cabeça para a moralidade, para a ética. Então nós temos que cumprir da forma legal. Agradeço, presidente, era essas as palavras que eu tinha. Eu queria, primeiramente, parabenizar pela sua fala, tá? Dois assuntos muito importantes. No caso do ônibus, você disse, priorizou o nome de 3 vereadores, né, que acho que fez o requerimento no começo. Quero dizer que sou solidário, quero e posso ajudar, né? Mas quero dizer também que eu não fui procurado pessoalmente. Fiquei sabendo com os vereadores aqui quando o problema chegou até a Câmara, trazido por alguns vereadores. Quero dizer que sou solidário a essa busca, que é uma prática política que vem desenvolvendo desde quando o Lucélio foi inaugurada, né? Essa prática política de favores. Acho que a gente pode até aumentar isso aí, colocar, por exemplo, caminhões de terra, caçamba, colocar algo a mais aí. Dá para ajudar ainda mais a prefeitura, o prefeito. Porque são situações que chamam-se, na minha opinião, prática política. Então essa prática política vem acontecendo em todos os mandatos. Não é ocasião desta. Então acho que colocaríamos aí, poderíamos até sentar e colocar algo a mais ainda aí. Para que realmente regularize todas as práticas políticas que possam acontecer. Só para finalizar. Então sou favorável, tá? Sobre a saúde, acredito que eu, o vereador Juninho e o Moacir, que foi escolhido pela Câmara para estar acompanhando as reuniões junto à DRS de Marília, junto à Santa Casa de Adamantina e de Lucélia, estamos vendo a partir desse momento uma luz no fundo do túnel em relação à saúde de Lucélia. Sobre a audiência pública, realmente a Tatiana naquele momento não soube te responder várias perguntas, tá? No qual hoje ali mesmo, antes da sessão, ela estava aí e disse que nós poderíamos marcar mais uma com ela para trazer todas as informações. As reuniões têm que acontecer com muito mais frequência, né? Que isso é muito importante. E amanhã na cidade de Marília vem o doutor Afonso, ele é adjunto da Secretaria do Estado de São Paulo da Saúde. Vai estar uma reunião com todas as Santa Casas aqui da Alta Paulista. Vai acontecer essa reunião amanhã, 2 horas da tarde. Acredito que a Ivone vai até colocar aí 2, 3 vereadores para ir lá pessoalmente também, tá? Eu no caso não vou poder ir, mas vai ser escolhido aí 2, 3 vereadores para estar presente, porque em relação à saúde, realmente o prefeito ele está indagado a tentar solucionar. Inclusive o diretor de Marília da DRS disse que a iniciativa está correta, buscar novas parcerias. Em relação aos dados, realmente a Tatiana tem que trazer novos dados. Vamos marcar novas reuniões. Igual você falou, não jogar pedra, somar. Isso é muito importante e eu, como vereador, quero e posso ajudar nessas causas. Pode até melhorar um pouco mais ainda, colocar algo a mais aí para a gente estar brigando por isso aí. Sim, só com referência, isso aqui é transporte coletivo, né? Certo. Teria que criar alguma coisa aí com referência ao transporte, ou aos outros tipos de serviços prestados pela prefeitura. Isso mesmo. É uma sementinha, né? Exato. Então poderia ser criado um outro nesse segmento aí, que também a gente encontra e vê vários problemas. Com relação a caminhão de terra, exatamente, de máquina, já tem uma lei que estipula, pode ser adequada, mas já existe a lei. Eu acho que assim, ó, as legislações, eu acho que para vocês que trabalham com a lei, a legislação que a gente, ou que vocês vão elaborar, eu acho que tem que ter um controle maior para o executivo. Para quê? Para facilitar realmente essa transparência. Para que facilite essa transparência, que facilite essa fiscalização. Que com o passar do tempo, não se precise nem dessa fiscalização. É tão transparente
que todos vão ver o que acontece, todos vão estar acompanhando. Então eu acho que é esse o caminho. Esse eu acho que é o início desse caminho, né? Ou de um sonho, né? Não sei se a gente vai conseguir realizar até o final. Vamos lutar. Só um minuto. Bem rapidão. Só complementando o que o vereador Júlio falou, logo das primeiras indicações minha, e está até sendo em funcionamento, foi sobre o caminhão de terra e sobre as caçambas. Por quê? Porque a gente via antigamente muito favorecimento, caminhão de terra, e eu acho isso um absurdo. Ainda continua com isso. Mas deixa eu só complementar. Eu acho um absurdo, porque nós temos 2 firmas de caçamba na cidade, que recolhe seus impostos e paga seus funcionários. Mas no começo do ano, da minha legislatura, quando eu fiz essa indicação, teve gente que ficou bravo, saiu me malhando nos 4 cantos, que eu estava acabando com as caçambas e com os caminhões de terra. O que eu disse? Olha, tem um projeto social com assistente social. Se a pessoa é carente realmente, assistente social vai até a casa da pessoa, entendeu? Mas aí é que a legislação, se a pessoa é carente, a legislação tem que prever o que caracteriza a carência dela. Para não ficar o bel prazer do administrador, senão ele fornece o serviço para quem ele quer e fala que está carente, Mas eu até concordo com o senhor, só que para saber que quando nós entramos para trabalhar, a gente ficou preocupado com o dinheiro público. E foi feito isso daí, tanto é que pode continuar uma ou outra, mas que eu estou andando na cidade fiscalizando, tem os próprios donos das caçambas, entendeu? E tanto é que eu tenho um requerimento arquivado aí que eu te mostro, que eu pedi um levantamento de todos os caminhões de terra, porque eu acho um absurdo. Se o vereador ou quem for mais para frente quiser favorecer alguém, que vai lá e ele recolha o caminhão de terra, ele recolha o trator, ou a hora, que nem eu faço. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou na firma particular, se eu quero fazer algum agrado com alguém, eu pago. Ou recolha na prefeitura que presta esse serviço. Já que tem 2 firmas que fazem o serviço na cidade, eu prefiro dar valor para a firma que dá, entendeu? Só para você ver, sim. E realmente a gente se preocupa do jeito que muitas vezes era utilizado. Desde pequeno eu vi isso daí. Ah, o fulano me mandou o caminhão de terra, mandou? Ele recolheu a taxa? A senhora recolheu a taxa? Só para complementar. Não, a mesma coisa com referência a utilização de transporte. Isso daqui não é de hoje que eu ouço também instituições religiosas reclamarem, instituições lá do esporte, o agrupamento do esporte reclamarem, que não consegue, às vezes não consegue a efetivação desse serviço, da prestação desse serviço, que é um serviço fundamental, acho que para essas instituições aí, fundamental. Eles necessitam constantemente disso. Doutor Nelson, o senhor acho que leu a resposta e o requerimento protocolado para a prestação de informações, né? Pode ser a Vossa Excelência. E diante da suposta informação que o prefeito diz aqui, nos itens 4, o transporte para terceiros, associações de terceira idade, atividades esportivas e outros, consideradas de interesse público e motivadas por requerimento devidamente fundamentado por parte dos interessados, é realizado quando autorizado, quer dizer, por ele, né? Pela frota municipal, empregando veículos, ônibus, que não fazem parte da frota municipal. O que nós questionamos... Frota escolar, né? É frota escolar. Então, quer dizer, o que nós questionamos com relação à informação dele, como que ele fez para tirar esses ônibus da frota escolar para passar na frota própria, não foi isso? Foi uma das coisas que foi... Complementando, depois Vossa Excelência responde. As despesas com abastecimento são do Tesouro, tá? Ele responde aqui, do Tesouro Municipal. Em razão dos veículos não fazerem parte da frota escolar, conforme cedido anteriormente, as despesas com motorista são pagas voluntariamente pelos requerentes, quer dizer, ele está se comprometendo na obrigação dele
para pagar as horas extras para os funcionários. Concorda? Só para complementar esse raciocínio aqui. Para custear suas despesas com alimentação e outras. Não onerando desta forma os cofres municipais. Quer dizer, se ele cede o motorista que é da rede da educação, que é paga pela educação, em eventuais viagens, Ele está onerando horas extras do funcionário. Lógico. Mesmo que não tenha sido pago, né? Mas se cobrado pelo funcionário, ele terá direito. isso. Porque ele trabalhou aqueles períodos lá, para quem? Para a instituição? Eu não acredito que vai ser esse o entendimento. Eu acredito que o entendimento vai ser para a prefeitura, porque ele é um servidor lá, concursado como motorista e exercendo a função dele no bem público. E ainda mais, e geralmente por escala, porque alguém tem que ser escalado para prestar esse serviço, por escala do poder público. Então, algum gestor faz essa escala, faz essa convocação para ele. Então, ele está diretamente ligado à atividade pública. Diretamente. Então, toda a responsabilidade é do setor público. Então, diante, doutor, dessa resposta que ele nos confirmou, e diante da lei que já regulamentava esse tipo de serviço, eu acho que ele se complicou em muito. Sim, com referência, inclusive, o que eu já havia falado, com referência ao